Vanderlei, eu pediria então que você, por favor, dirigisse primeiro as perguntas ao nosso governador, doutor Eduardo Leite, que o governador precisa sair a seguir. Então, por gentileza, as perguntas ao senhor governador. Doutor Eduardo Leite já se adiantou e já respondeu várias delas. Ele não é lento, não, ele é bem rápido, mas sobraram algumas perguntas para ele antes que ele possa sair. A primeira delas, governador, é relacionada ao monitoramento, como ele tem sido feito do ponto de vista prático, porque é um estado com muitos municípios, obviamente o número de casos, como o senhor disse, não é muito grande, entretanto, como esse monitoramento tem sido feito do ponto de vista prático? Essa é a pergunta que encaminharam ao senhor. Eu fui me adiantando ali, como o Dr. Vanderlei salientou, entrei no Q&A ali e fui respondendo algumas perguntas por escrito, justamente porque eu vou ter que sair. Na verdade, já deveria ter saído ao meio-dia, mas quis poder ficar um pouco mais. Sem dúvida nenhuma, todo o nosso modelo ele envolve a garantia de que os dados sejam apresentados, né, e que estejam corretos. Então, tem toda uma política estabelecida legalmente, por decreto, que nós fizemos aqui no Estado, e que obrigou municípios a inserirem as informações todas no sistema, com protocolos estabelecidos para os diagnósticos feitos pelos exames, tanto pelos testes rápidos, como eventualmente pelos exames do RT-PCR, em nível municipal, porque havia uma falta de sentido em semanas anteriores, e obrigou também os hospitais a fornecerem todos os dados, a lançarem todas as informações no sistema que nós estabelecemos. E o Ministério Público tem sido muito parceiro no sentido de fiscalizar e cobrar, né, os municípios e os hospitais que eventualmente não façam esse preenchimento de forma adequada. Paralelamente, nós também designamos equipe técnica na nossa Secretaria de Saúde que faz a checagem, né, e rechecagem desses dados e informações. Por exemplo, todo sábado nós rodamos um novo mapa com as cores dos níveis de riscos e todos os dados são checados, inclusive por telefone, batendo os números com as equipes na ponta, nas regiões do estado, para garantir que todas as informações ali estejam adequadas, o que é fundamental para que o modelo seja efetivo. Me controle, me oriente quanto ao tempo que eu tenho disponível para lhe fazer perguntas. Eu vou migrar agora a pergunta para a doutora Mayra, do Ministério da Saúde. Querida doutora Mayra, nós temos uma pergunta aqui bastante pontual relacionada aos testes de rastreamento da população, como isso tem sido feito, qual tem sido a política do Ministério da Saúde, que testes são esses que estão sendo executados e se há variabilidade na sensibilidade, na especificidade e no desempenho do teste propriamente dito. Então, é uma pergunta focada em qual é a política do Ministério da Saúde hoje em relação a rastreamento através de testes diagnósticos, sejam PCR, seja sorológico, e se existe alguma variação nesses testes utilizados. O Ministério da Saúde encontrou a mesma dificuldade que boa parte do mundo. No início da doença, quando nós deveríamos ter testado o maior número de pessoas para que a gente pudesse fazer o isolamento de forma estratégica, nós tínhamos muito poucos testes. Hoje nós estamos recebendo ainda 24 milhões de testes que foram adquiridos, esses testes são RT-PCR, e estamos recebendo uma doação de 5 milhões de testes para que a gente possa fazer o controle dos profissionais de saúde. Esses testes são distribuídos para os estados para que eles adotem as suas políticas locais de testagem. Nós temos um dado relevante hoje que foi discutido, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, em 2 mil municípios nós não temos nenhum caso de Covid. Em 2.100 municípios nós temos
cerca de 100 a 200 pessoas acometidas. São municípios brasileiros que têm menos de 20 mil habitantes. Então, isso nos dá a possibilidade de direcionar as políticas de testagem para que nesses municípios não haja o aumento do número de casos, uma vez que nós, testando as pessoas, nós poderemos manter o isolamento ou o distanciamento social seletivo. Hoje, na situação de transmissão comunitária, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, os testes servem muito mais como orientação de vigilância do que propriamente para tomada de conduta, uma vez que nós já temos uma transmissão comunitária. Então, essa é a abordagem, o Brasil direcionar os testes que hoje já estão descentralizados. Nós temos núcleos agora de processamento em quase todos os estados e que os estados dirijam suas políticas de testagem de acordo com a necessidade de conduzir as suas políticas de distanciamento social. É essa a nossa postura hoje. Agradeço a resposta, doutora Mayra, e retorno ao governador com uma pergunta final antes para que ele possa sair, e desde já agradecemos a sua participação, seu esforço, sua perseverança do meio-dia, que parece que o senhor deveria sair. É uma pergunta focada em povos mais vulneráveis, como os povos indígenas e a população de rua. Qual estaria sendo a política ou que mecanismos vocês têm tido para cuidar dessa população, que certamente é uma população vulnerável, como outros tantos que estão sob maior risco de contágio e de desfechos impróprios frente à Covid-19? Então, a população indígena e a população de rua, governador. Em geral, essa atenção é feita pela atenção primária, atenção básica, né, que está a cargo dos municípios em termos de saúde e também na área da assistência social. Então, o papel do governo do estado aqui é muito mais de suporte aos municípios para o desenvolvimento de programas específicos de atendimento a essas populações. Nós estamos atuando nas duas frentes, né, na população de rua, nos disponibilizamos aqui a dar suporte para identificar formas de assistência do ponto de vista da saúde para essas populações, e estamos também com programas de distribuição de cestas básicas e apoio em termos de assistência social das populações, para a população de rua e para a população indígena também, né? Nós fizemos aquisição de alimentos, enfim, como forma de suporte a esses públicos aqui no estado, mas, né, saliento, em geral, são políticas que são especialmente levadas a efeito pelos municípios, e o governo do estado é um suporte para essas populações, assim como também estamos prestando assistência para as famílias mais carentes dos alunos da nossa rede pública estadual, com o fornecimento de kits de alimentação em função da perda da alimentação escolar, né? Uma vez que essas famílias tinham na escola, além do espaço de aprendizagem, aquele local onde era garantida a alimentação para os seus filhos, e na medida em que as escolas estão fechadas, deixam de ter essa oportunidade de alimentar os seus filhos, e portanto está sendo garantido também a eles, né, são 130 mil famílias, né, que envolvem 200 mil crianças e jovens da nossa rede estadual de ensino, que é de um total de 900 mil alunos. Então são 200 mil crianças e jovens para as quais as famílias estão recebendo kits de alimentação. Bem, governador, então, em nome da Associação Médica Brasileira, em nome desse nosso simpósio internacional Brasil, Rio Grande do Sul, Uruguai, nós queremos muito agradecer a sua participação e, sem dúvida alguma, cumprimentá-lo pelo trabalho à frente do governo do estado do Rio Grande do Sul. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, senhor governador. Muito obrigado. Obrigado. Graças, los hermanos uruguaios. Valeu, obrigado. Bem, podemos continuar, Chagas, com... Perfeito, Vanderlei. Então, eu tenho uma pergunta ao Dr. Daniel Salinas, com relação a uma possível política Brasil-Uruguai, ou, no caso, fronteiriça, se existe algum acordo diplomático, principalmente com relação a Santana do Livramento,
haja visto que ambos devem fazer as mesmas políticas, porque, caso contrário, se um faz a lição de casa, não, doutor Daniel, outro não faz, ambos acabam perdendo o controle sobre a doença. Então, existe alguma proposta de acordo diplomático entre Brasil e Uruguai no enfrentamento? Lo que existe es el grupo preparatorio técnico que se va a reunir el día de mañana y se va a analizar una política en espejo, digamos, en cuanto a la política sanitaria, es decir, que sea reflejo de la otra. Nosotros estimamos que hay un subreporte de casos concretamente en las ciudades fronterizas. En virtud de usar el test serológico, pensamos que puede existir un subreporte. Mismo nosotros pensamos que en Uruguay mismo tenemos un subreporte, porque eso es así, científicamente es así, y pensamos que en Brasil el subreporte por no usar el PCR es mayor, pero digamos, el tema mayor acá es ser oportuno en la intervención, es decir, el tema de usar el PCR y la vigilancia epidemiológica es la clave de todo lo demás, porque el uso de tapabocas y el distanciamiento social físico, todo eso ya está en uso. Inclusive pospusimos por 14 días el reinicio de las clases en Uruguay. Cuando se hacía referencia a los free shop también de Rivera, se nos ha dicho que mayormente están vacíos en realidad, y que lo que hay es mucha concurrencia a locales comerciales llamados de los turcos, y que si bien la prefeita tomó esa determinación de parar a los buses en la carretera a varios kilómetros, se generó un negocio secundario de transportes en van y automóviles que transportan desde los buses hasta la ciudad de Rivera, de tal manera que no cesó en ningún momento el movimiento. Y tuvo un pico cuando hubo una ayuda económica que se brindó a la población carenciada de Brasil, y hubo un pico de afluencia de brasileños hacia el sector uruguayo. Entonces, que en ese sentido hubo mucha gente que viajó del interior profundo de Río Grande del Sur a la región de Santana do Livramento y Rivera. Pero sí, la idea es que en conjunto y con ese esquema de cooperación binacional, las medidas sean espejos, y nosotros lo que ofrecemos en nuestra cooperación es el expertise epidemiológico y en las realizaciones de PCR en tiempo real. Nosotros aquilatamos su valor, no su precio, ni estamos para negociar ese tipo de cosas, sino que eso es un tema que es, como decimos acá, harina de otro costal, es decir, no es un tema para ahora, sino para decir qué es lo que nosotros podemos aportar de valor agregado a esta propuesta binacional. Creo que sí, que tienen que ser en espejo, y creo que ambas tienen que usar protocolos similares en cuanto al diagnóstico en tiempo real, al seguimiento epidemiológico y a las medidas a tomar. Perfeito, caro ministro, agradecemos a sua resposta. Creio que o Dr. Juan quer fazer uma colocação, Dr. Juan. Sim, apenas respondendo um pouquinho ao Dr. Salinas, né, que se os free shops estão com bem menos pessoas, né, que ele colocava, é porque a medida de restrição de chegada de ônibus está sendo eficiente. Porque esses ônibus são os que trazem a maior massa de pessoas de Rio Grande do Sul para fazer compras no free shop. Então, se bem existiu essa tentativa de os ônibus pararem em cidades vizinhas e os compradores se mobilizaram de vans e de carros, isso está sendo combatido também, e até de uma forma bastante eficiente, e a demonstração é que os free shops têm pouca gente. Sem dúvida que essa corrida para comprar coisas de lá, esses outros tipos de comércio que o nosso ministro menciona, acontece, mas eu acho que em uma medida bem menor, e não sei se se vincula também a esse aporte ou a essa subvenção de dinheiro que se dá. Especulación. Eso es una especulación. No, está bom, apenas. Es una especulación. Pero Juan Marcos, tengo las fotos
Ajá. de las decenas de personas pululando en la frontera, entonces es inevitable. Es más, se las pasé al ministro del Interior para poner un poquito de orden por ahí, colaborar en ese sentido. O sea que la demostración fotográfica me exime de otro comentario. Digo, eso es real, la vida binacional es así de activa, Juan Marcos, es así. Sí, sí, sí. Apenas eu queria salientar de que as medidas tomadas em Livramento tiveram efeito, porque acho que isso seria muito pior se não fosse assim. Sí. Fueron favor. Yo creo que la prefeita estuvo activa allí, tuvo una actitud proactiva en todo momento. Realmente esteve y creo que siempre, sí, hubo un contacto. Cuando fueron los primeros 2 casos, yo estuve allí presente también en un evento que se llamó Las Fronteras se Protegen, que dio paso, y después tuvimos el pequeño brote a la semana siguiente, que lo pudimos tipificar y seguir y saber dónde se originó, cómo siguió, etcétera, etcétera. Pero sí, la prefeita tuvo una actitud proactiva y de colaboración, sí, en todo momento. Creo que cambió políticamente la prefeita, ¿no? Sim, houve uma mudança e, felizmente, o retorno do prefeito que estava afastado, ele tem manifestado que vai continuar a linha de cuidados, felizmente. Claro. Ainda, doutor Daniel, em relação à fronteira, a fronteira ela está fechada, porque aparentemente não há como fazê-lo, principalmente pelas características geográficas de muita proximidade entre várias cidades. Mas há uma pergunta aqui em relação ao fato de a fronteira seca estar fechada. Creio que isso não se aplica nessa fronteira seca entre Brasil e Uruguai, não? No aplica. Es más, se dio el caso paradigmático de un paciente que estaba una casa en la frontera que tiene, creo que el agua es de Uruguay y la energía eléctrica es de Brasil. O sea, tal es así el nivel de estrechez. Yo creo que ese tema de cierre de fronteras aplicó para lo aéreo, pero en lo terrestre eso no está operativo. Sí, nosotros tenemos controles. Después de que hubo este brote en Rivera, hubo un control carretero norte-sur y sur-norte a través de nuestro ejército, en el sentido de tratar de limitar y persuadir a no... Sobre todo a las personas que viven del comercio de frontera, persuadirlos a no desplazarse hasta que este brote no esté controlado, digamos. Es así también. Y hemos tomado las medidas de tomar la temperatura, de hacer rodiluvios, de tomar los datos personales en puestos de control hacia adentro del Uruguay, a los efectos de poder trazar eventualmente o identificar a alguna persona que luego tuviéramos que ubicar por algún motivo, tomar los datos de teléfono, documento y demás, a los efectos de poder ubicarlo fácilmente, ¿no? Esa es una actitud que tomamos esa precaución desde que se comenzaron los casos, ¿no? Esta pergunta é para os 3 palestrantes. Eu não gostaria de polemizar aqui, mas devido à grande quantidade de perguntas sobre o assunto, como é o tratamento pré-hospitalar no Uruguai, doutor Daniel, doutor Juan, particularmente em relação a medicações que são oferecidas e principalmente como é a abordagem, qual é o uso que tem sido orientado em relação à hidroxicloroquina? Esta é a pergunta que os nossos participantes têm feito. Sí, la he visto. Se la voy a derivar al doctor Henderson, que está como prestador en ACE, es el gerente general de ACE, porque evidentemente la hidroxicloroquina comenzó de una manera y hoy por hoy hay algún estudio que la pone en cuestión, pero le cedo la palabra al doctor Henderson. Y estamos todos aprendiendo con esta afección. Es una afección novedosa y ahí se han manejado diversos tipos de fármacos en diversas etapas de la epidemia. Así que, doctor Eduardo. Gracias, Daniel. Sí, la pregunta, me voy a traer un poquito hacia atrás.
nosotros tenemos identificado con respecto a frontera 6 puntos, 6 ciudades binacionales, 3 de ellas son frontera seca, 3 no, es decir, que empezando desde bien al norte tenemos Bella Unión, Barra do Quaraí, que hay un río, el río Quaraín, luego seguiría así una frontera seca, que lo mostró muy bien el colega Marcos de Livramento, que es frontera seca totalmente, ¿ah? Entonces allí la posibilidad es muy baja de poder solucionar esa problemática del pasaje de uno a otro. Le voy a agregar a lo que dijo el doctor Salinas, que tenemos en este momento en la ciudad de Salto, a 250, casi 300 kilómetros de Rivera, internado en cuidados intensivos, un camionero que pasó por la frontera, desactivó el GPS, llegó a Montevideo, al mercado, volvió hacia el norte y quedó en Salto, donde empezó con síntomas y se confirmó que tiene COVID-19. Es decir, que anduvo prácticamente por casi todo el país. Se están haciendo la búsqueda epidemiológica de todos los contactos que tuvo. Luego de eso tenemos otra frontera seca, que es Aceguá, luego una frontera con un puente, que es Río Branco, Yaguarón, y finalmente otra frontera seca, que es Chuy. O sea que, evidentemente, donde hay un puente es más fácil de controlar que lo que es frontera seca, donde pasar de un lado al otro es realmente muy fácil. Evidentemente, no es el único país que tiene esto. Y si lo vamos a ver a otros lugares, por ejemplo, España tiene 650 kilómetros de frontera seca con Francia y tiene una ciudad que es igual que Rivera, igual que Chuy, que es Le Perthus, donde la calle principal, que es la avenida Cataluña, tiene una vereda del lado francés y una vereda del lado español. 1.300 kilómetros entre Portugal y España también son frontera muy común y muy fácil. Y los problemas son diferentes porque del lado portugués se ha manejado mucho mejor la epidemia que del lado español. Pero yendo directamente a la pregunta específica, el tratamiento, nosotros, el manejo que explicó el doctor Salinas nos ha permitido de diagnosticar en una etapa precoz los casos positivos, aislarlos, hacer un seguimiento, nos ha llevado a que prácticamente el 90% de nuestros casos estén en domicilio, no internados. La diferencia, por ejemplo, con España, donde el 58% de los casos de PCR positivos eran en pacientes hospitalizados. Nosotros acá los hacemos antes. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento previo, una vez que se diagnosticó, es estrictamente sintomático, no es un tratamiento específico. Nosotros hemos reforzado, hemos creado un hospital que no lo construimos como hizo China, simplemente transformamos un hospital en hospital COVID-19. Tendría 80 leitos, más 20 leitos de cuidados intensivos. ¿Sabe cuántos casos tienen hoy de COVID? 0. No hay ninguno. Todos son casos respiratorios y no hay ninguno. Es decir, que hemos tomado las previsiones de tener cuidados intensivos, de mejorar el número de respiradores, monitores, ambulancias para traslado, pero gracias a Dios no hemos necesitado eso. Con respecto a la cloroquina específicamente, nosotros seguimos recomendaciones, tanto aquí de la cátedra de infectología de la Facultad de Medicina, que ha sido basada en lo que otros en el mundo lo han dicho, que no es recomendable. Que no es recomendable por lo siguiente: el efecto que puede tener la cloroquina como antiinflamatorio, que es para eso lo que se usa
es un medicamento que ustedes recordarán que empezó usándose para la malaria. El efecto antiinflamatorio se contrapone con el efecto cardíaco que puede ocasionar muerte violenta. Por lo tanto, puede ocurrir una mortalidad exclusivamente por el uso de la cloroquina y no así el COVID-19. No sé si con eso respondí la pregunta. Sim, respondeu, perfeito. A questão aqui que nós temos é relacionada à evidência. E esta é uma questão direta à doutora Mayra, não só em relação à cloroquina, como também em relação ao lockdown. Então, os participantes perguntam-lhe em relação à cloroquina, qual é a evidência forte para sua prescrição, e em relação ao lockdown, quais são as evidências que vocês têm utilizado para se posicionar em relação à importância ou não do lockdown? A primeira coisa que a gente tem insistido em dizer é que nós não estamos fazendo uma prescrição, nós não criamos um protocolo ou uma diretriz no Ministério da Saúde, nós criamos uma orientação. O que nós vínhamos observando no Brasil é que essas medicações, cloroquina e hidroxicloroquina associadas à azitromicina, elas já vinham sendo usadas e prescritas por profissionais de forma diversas, com doses diferentes e sob o risco de causar, inclusive, toxicidade, dada a diferença de doses, a duração dos tratamentos. Inclusive, tivemos um estudo recente, autorizado a ser feito no país, onde as pessoas receberam praticamente 4 vezes a dose do medicamento cloroquina que deve ser dada, e 22 pacientes que foram submetidos a esse estudo foram a óbito. Então, nossa preocupação foi de orientar os médicos sobre uma dose uniforme, segura, que eles pudessem prescrever segundo a sua autonomia, e que os pacientes também pudessem receber respeitando essa mesma autonomia. Então, o que nós fizemos foi unicamente uniformizar e orientar uma dose de medicamento, haja visto que isso já era praticado no país, e também tentar colocar no SUS a medicação que hoje é produzida pelos laboratórios do Exército e por laboratórios farmanguinhos que trabalham junto com o Ministério da Saúde, porque o que nós observávamos é que os hospitais privados do Brasil já têm protocolos em quase todos eles, e os pacientes começavam essa medicação precocemente, diminuindo a taxa de internação hospitalar em leitos de UTI, diminuindo a permanência durante o internamento, diminuindo a gravidade dos casos quando a medicação era iniciada precocemente. E as pessoas mais pobres, os hipossuficientes do Brasil, que não conseguem ter acesso à saúde privada e que utilizam exclusivamente o SUS, não conseguiam a prescrição do medicamento e nem tampouco, se conseguissem a prescrição, conseguiam obter os medicamentos nas unidades de saúde. Então, a outra necessidade que nós enxergamos foi da gente cumprir com o princípio da equidade do SUS e deixar a medicação disponível nas secretarias estaduais de todos os estados, para que, de acordo com a prescrição médica e a opção dos pacientes, eles pudessem receber essa medicação. Então, insistimos que o que nós fizemos foi somente uma orientação, em nenhum momento nós normatizamos ou estamos impondo que nem profissionais de saúde, nem estados adotem essa medicação orientada como um protocolo. Não tem essa finalidade a nossa orientação. Em relação ao lockdown, a política é regionalizada. O Ministério da Saúde em nenhum momento determinou que fossem feitas medidas de isolamento, ele sugeriu medidas de distanciamento social, mas em nenhum momento ele interferiu nem no sentido de proibir, de limitar as medidas de lockdown. Hoje, na nossa pesquisa, nós, como eu disse no início da minha fala, no momento anterior a esse, nós estamos estudando todas as medidas farmacológicas e não farmacológicas que têm sido utilizadas para a Covid, e já temos estudos mostrando que o lockdown ele é inefetivo, que ele pode trazer mais danos individualmente por questões ligadas à baixa produção de anticorpos necessários para o enfrentamento de outras doenças,
como também em relação aos danos provocados à economia, que trará com certeza novas doenças, principalmente as doenças relacionadas à saúde mental. Então, nossa posição em nenhum momento é de recomendar aos estados, até porque entendemos que não nos cabe interferência nas decisões autônomas de estados e municípios. Agradeço muito a sua fala. Eu passo a palavra ao Dr. Chagas para que ele possa fazer suas considerações e abrir para um diálogo com os presidentes. Por favor, Dr. Chagas. Muito bem. Nós estamos chegando já ao período dos 5 minutos finais do nosso webinar, com uma participação expressiva de colegas e com apresentações da melhor qualidade científica. Então, nesse momento, eu queria passar a palavra aos presidentes de nossas sociedades para que realizassem os agradecimentos finais e também aos nossos colegas uruguaios, ao senhor ministro da Saúde e ao nosso querido colega, Dr. Eduardo. Dr. Lincoln, com a palavra inicialmente. Bastante rápido. Me gostaria muito, ministro Salinas, saludá-lo. Foi um prazer haberlo conhecido através de nosso amigo comum Eduardo Henderson. Aproveito também para agradecer a Eduardo, porque sem sua ajuda e colaboração, este webinar não teria sido possível. Muito obrigado, minha caríssima doutora Mayra. É sempre um prazer enorme. E também não tem como deixar de agradecer o profundo empenho de Eduardo Trindade, que propiciou aí, não só através do expressivo trabalho que ele faz no CRM, mas a participação do governador, e também ao meu caríssimo doutor Alfredo Cantalice, que representa tão bem a Associação Médica Brasileira através da Associação Médica do Rio Grande do Sul e também pela sua atuação. Meu caro doutor Juan Marcos, muitíssimo obrigado, foram excelentes as suas considerações e com a expectativa de que, a partir aí dessa nossa relação, possam surgir, certamente surgirão outras oportunidades de estarmos juntos, posto que havia até uma data do dia 25 de abril, que tínhamos deixado acordado para discutir especificamente a questão da atuação dos médicos de fronteira. Então, sem dúvida nenhuma, acho que abrimos hoje as portas para que grandes entendimentos futuros sejam feitos em benefício das nossas comunidades, que são realmente irmãs e irmanadas. São essas as minhas considerações. Muitíssimo obrigado a todos. Por favor, doutor... Senhor ministro do Uruguai, Dr. Salinas, suas considerações finais. Bueno, a todas las autoridades, a la doctora Mayra Piñeiro, al doctor Lincoln López y demás expositores, y expresarles nuestra solidaridad y nuestro nivel de acercamiento con el pueblo hermano de Brasil, para cooperar en esta emergencia sanitaria y vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance y esperemos que esto además sirva de precedente para el resto del mundo y podamos hacer algo en conjunto que sea ejemplo para otras naciones. Simplemente eso, despedirme, quedar a las órdenes y como siempre somos pueblos hermanos, tenemos historias en común y vamos a seguir construyendo historia. Muito agradecido, senhor ministro. Eu passaria a palavra agora ao presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo. Muito obrigado a todos. Um prazer conhecer o ministro da Saúde do Uruguai, doutor Salinas. Muitos já tinham ouvido falar do senhor. É um privilégio também poder ombrear com o doutor Lincoln Lopes Ferreira. Eu já declarei isso várias vezes de público. Doutor Lincoln, o senhor me serve como exemplo na questão da luta médica, na questão de saber congregar, na questão de saber buscar o consenso e não buscar o conflito, de buscar sempre os melhores resultados. Realmente isso é digno de nota e não apenas só pela questão da MB, fora dos ambientes ali acadêmicos, do ambiente de participação social. O senhor se tornou um amigo, certamente é uma referência que eu levo para a vida
E o senhor saiba que vou lhe incomodar ao longo dos tempos também para que o senhor servir como conselheiro. Muito obrigado. O doutor Cantalice, aqui, nosso colega da RIGS, o doutor Vanderlei, o doutor Eduardo Henderson, que passei a conhecer. Tomara que minha influência sobre ele se torne mais um gremista fanático e não um colorado doente. Espero que ele vire gremista ao longo dos tempos agora. E o doutor Juan Mira, que também, sem dúvida alguma, é nossa referência aqui por esses assuntos binacionais. Certamente, na verdade, quase se tornou um irmão, na verdade, e ele que é um uruguaio e brasileiro ao mesmo tempo. Tem uma esposa médica brasileira, o filho estudando medicina na Faculdade de Montevidéu. Tá aí a esposa do doutor Romira. Então, é um prazer, e sabem, são todos abertos, e realmente eu acho que essa questão só vai servir para nos unir cada vez mais, doutor Salinas, que é muito importante. Certamente, que o doutor Lincoln levantou, essa questão da medicina de fronteira tem uma peculiaridade tão grande que realmente eu, médico gaúcho, de Porto Alegre, completamente desconhecia. Sem dúvida alguma, é um problema que nós vamos ter que enfrentar, porque os senhores uruguaios prestam um atendimento excelente na região de fronteira e nós temos que tornar isso cada vez mais forte. Então, realmente, muito obrigado, doutor Lincoln, a oportunidade e um grande abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo. Agora eu passo a palavra ao outro Eduardo, nosso querido doutor Eduardo Henderson, amigo uruguaio que nós recentemente fizemos nas nossas reuniões. Por favor, doutor Eduardo. E a seguir, professor Cantalice. Doutor Eduardo, seu microfone está desligado. Como dijo el ministro y amigo Daniel Salinas, estamos todos aprendiendo de una u otra manera. Estamos tratando de, en lo que nosotros podamos colaborar, estamos a las órdenes. Somos un solo país y aquí un solo equipo nacional. Porque muito obrigado. Otro Peñarol no existe. Muito obrigado, meu querido doutor Henderson, pelas suas amáveis palavras e por toda a sua colaboração para a realização desse webinar. Professor Cantalice, nosso presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul e vice-presidente da região sul da Associação Médica Brasileira. Professor Cantalice. Ativei o meu microfone, né? Tá ativado. Perfeito, professor. O meu portunhol não é tão bom como o do presidente Lincoln, então eu vou falar em português. Eu acho que o nosso webinar atingiu os objetivos, graças à excelente palestra dos nossos convidados, graças à excelente coordenação do professor Chagas, do professor Vanderlei. Nós tivemos aqui, então, propostas e medidas que estão sendo adotadas tanto em nível municipal, como nível estadual e nível federal. Então, eu acho que nós tivemos muito a que aprender hoje. Nós temos um grande problema das fronteiras, nós temos 6 cidades gaúchas que fazem fronteira com o Uruguai, fronteiras quando tem uma rua que separa os dois países, tem pontes. Não é? Essa medida que Livramento tomou, que a prefeita de Livramento tomou, eu acredito que foram tomadas nas outras cidades fronteiriças. Nós vamos comprar muitas coisas nos free shops uruguaios. Infelizmente, agora a gente não está podendo ir. E eu só tenho que cumprimentar o presidente Lincoln pela brilhante atuação que teve na organização, cumprimentar o Eduardo Trindade, a gente tem vários contatos aí entre Henriques e Cremers, a gente tem um bom relacionamento entre as duas entidades, tem feito coisas juntas, cumprimentar os palestrantes e dizer que o meu caríssimo Eduardo Anderson, que eu conheci há pouco, de várias entrevistas, ele, no fundo, o coração dele é vermelho. Acredito que é mais um colorado que nós vamos ter. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cantalice. E eu quero dizer, em nome da diretoria científica da Associação Médica Brasileira, em meu nome, em nome do professor Vanderlei, meu querido colaborador, coordenador de diretrizes,
e principalmente agradecendo ao nosso querido presidente Lincoln pela confiança no nosso trabalho, que este é o primeiro webinar internacional da Associação Médica Brasileira, mas certamente será o primeiro de muitos. Outras atividades internacionais estarão ocorrendo e todos nós estaremos juntos, colaborando pela qualidade, pela excelência e pela eficiência da medicina brasileira. Temos muito que agradecer a participação de doutora Mayra, representando o nosso Ministério da Saúde do Brasil, do doutor Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, do nosso ilustríssimo, excelentíssimo senhor, professor Daniel Salinas e todos os outros palestrantes. Em nome, então, da Associação Médica Brasileira, eu declaro encerrada essa sessão científica internacional. Um bom dia a todos e, por favor, se cuidem. Presidente Lincoln. Un único detalle que quiero dejar, la discrepancia formal con el profesor Henderson. Para mí, o Peñarol, o mais grande do mundo. Bueno, Presidente Mayra, Lincoln, senhor encerra. Muito obrigado, Mayra. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Trindade. Muito obrigado, Cantalice, doutor Juan Marcos. E hasta la próxima. Graças a todos. Boa tarde a todos. Satisfação. Boa tarde a todos. Tchau, Mayra. Tchau, tchau. Um abraço a todos.